Ô Samuca, gostou do que ouviu do Arthur? Você acha que realmente, assim, é o choque que esse elenco, que esse ambiente do Cruzeiro precisava para finalmente voltar a vencer? Ô Caramujo, para não dizer que a gente critica tudo, né? Isso foi um mérito da diretoria convencer o Arthur Jorge para ele estar aqui hoje, né? Então, é um grande treinador, todo mundo já imaginava que ele fosse fazer exatamente o que ele vem fazendo, né? E com pouco tempo, imagina a gente chegando aí na parada do meio do ano, com o Arthur Jorge podendo trabalhar reforços, com o Cruzeiro melhor, né? A gente chegar meio de tabela, classificado para as oitavas da Libertadores e para as oitavas da Copa do Brasil, pensa aí o que esse cara pode fazer no meio do ano ali, porque tem muito repertório, né? E como é bom ter uma coletiva que fale sobre o que acontece, né? Então, que ficar aquela viagem toda lá de, meu Deus do céu, as coletivas do LJ eram boas, as do Arthur Jorge estão no mesmo nível aí, talvez até para mais. Então, torcer aí para que o Cruzeiro saia dessa posição que incomoda o mais rápido possível para ter tranquilidade também para desenvolver muito mais o que pode ser desenvolvido aqui na Toca, né? E é tudo, né? Eu acho que tem até uma enquete aqui se o Cruzeiro já tá bom e tudo mais, e tá ganhando a opção aqui de que tá melhor, mas tem muita coisa para trabalhar. E o Cruzeiro passa essa sensação pra gente, né, Pedro? Que tem muita coisa para melhorar, que esse trabalho tá só no começo, e ainda assim, de 4 jogos, a gente ganhou 3. Sim, passa uma sensação, ô Caramujo, de que existiu uma subutilização do que a gente tinha aqui. Em vários momentos, a gente apontou sobre a questão de não ser um elenco daqueles que você olha e fala, esse time aqui tem totais condições de brigar ponta a ponta com o Flamengo, mas também não é um elenco para estar nessa situação de você ganha jogos e não sai da zona de rebaixamento. E claramente algumas peças vinham sendo subutilizadas. A gente está falando de um Fabrício Bruno que tem melhorado seu desempenho, a gente está falando de um Gerson que começa a fazer jogos melhores, o Kaique talvez já vinha conseguindo manter boas atuações apesar de tudo, um Fagner que começou o ano muito questionado e que já vem de 2 bons jogos, inclusive com assistências, e a utilização também de jogadores que pareciam um pouco fora de rotação, Calma Moraes, Neisser Vidia Real, o próprio Arroio, Jonathan Jesus. Então, só para a gente pegar no aspecto individual, taticamente, falando do coletivo, é um Cruzeiro muito mais consciente, é um Cruzeiro que recupera uma ideia de jogo que deu muito certo, que é de um jogo mais direto, de uma construção mais vertical, né, menos demorada do que era em outro momento. Então é um Cruzeiro com potencial para mais. E isso que o Samuel falou é muito importante. Desenhando um cenário positivo de um Cruzeiro que consiga chegar até a parada da Copa no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, bem encaminhado, né, classificado na Copa Libertadores, classificado na Copa do Brasil, você tem uma sensação de que o Arthur Jorge pode fazer algo muito maior do que já vem sendo feito. Conseguir ali melhorar esse elenco, entender quais jogadores talvez devam sair, quais jogadores devam ali permanecer, né, para serem utilizados com mais frequência, adquirir novos jogadores para poder dar uma revigorada nesse elenco, e principalmente o aspecto físico, trabalhar o aspecto físico e variação, né? Acho que com tempo para se trabalhar é possível ver mais variações do que o que a gente já vê. A gente vê em alguns momentos o Cruzeiro saindo com 3 defensores ali, em outros momentos só com 2, os jogadores alternando ali na frente, o Cruzeiro tentando às vezes jogar com igualdade na última linha, com desvantagem na última linha, com mais tempo para se trabalhar, eu tenho certeza de que ele vai conseguir fazer muitas coisas. E aí, Maiquinho, meu comentarista do dia, né? Eu acho que todos nós ficamos assim um pouco animados quando vimos a chegada do Arthur Jorge. Eu tinha uma expectativa que a gente pudesse ter uma reação rápida. Fiquei muito surpreso por a gente ter melhorado tanto contra o Vitória. E aí depois a gente toma um baque muito forte, que foi aquela derrota para o São Paulo, e que o Arthur Jorge ele falou muito sobre o jogo contra o São Paulo, inclusive depois da vitória no Equador, né? Você viu que claramente ficou engasgado nele ali. Essa coisa de ser um técnico que tem uma energia diferente e tudo mais, a forma como ele consegue motivar os jogadores, teve hora que ele literalmente entrou em campo ali para fazer uma cobrança, uma reclamação e tudo mais. São coisas que fazem parte, e a gente vê que o time do Cruzeiro está começando a ter um pouco mais dessa questão coletiva de se ajudar, né?
Esse lance que a gente citou do Gerson, que viralizou, do Gerson dando o carrinho ali, o Gerson tava de zagueiro, porque o Jonathan Jesus e o Kaique estavam um pouco mais projetados, ele voltou e cobriu. No lance do gol, inclusive, pô, realmente, que a gente sofre o gol, o Christian voltou como volante. O Christian estava por dentro, inclusive, e não estava lá na meia esquerda, justamente porque ele tinha tentado voltar para cobrir uma situação de contra-ataque. Essa situação parece que o Cruzeiro ele desenvolveu muito nesse menos de um mês de Arthur Jorge, e é uma coisa que a gente sentia falta, né? Era um Cruzeiro que parecia não se importar muito bem se estava ganhando, perdendo ou empatando. Os próprios jogadores na zona mista, eles sempre falam que o Arthur Jorge é um cara enérgico, isso está sendo bom, está sendo positivo, e é algo que a gente via desde o ano passado, né? A gente já falou aqui na Samuca TV várias vezes sobre isso. O Cruzeiro, quando ele joga lento, devagar, meio modorrento, assim, as coisas não dão certo. Com o Tite foi assim durante toda a passagem. Com o Jardim teve alguns momentos, o Cruzeiro jogou assim, em todos esses momentos o Cruzeiro não conseguiu vencer. É um time que ele joga, que ele tem que ser intenso, ele tem que ser com a faca nos dentes. A característica dos jogadores do Cruzeiro são voltadas a isso. O Christian é um jogador assim, o Gerson é um cara que consegue ter uma imposição física quando ele tá bem. O Matheus Pereira, a gente descobriu desde o ano passado o Matheus Pereira hiper intenso, que ajuda a marcar. Os atacantes, né, o Caio Jorge quando joga, agora o Neiser intenso, os Arroio, enfim. E isso tava faltando no Cruzeiro. Era um time muito lento, era um time que construía muito devagar. E eu e o Léo até comentávamos, Léo na geral, ontem durante o jogo, né, que... Na geral? Não na geral. Vocês não estavam no camarote, não? Vocês estavam na geral? Caju. Com a luz aí. A gente tava no camarote com o Léo na geral. Olha só que ironia do destino. Nossa, inclusive tem que mudar esse arroba aí, né? Léo no camarote. Vocês estão me bugando, eu tô fazendo um comentário, aí um tá falando do meu cabelo, o outro tá falando do camarote, eu não sei mais o que eu respondo. Coitado do Mike Costa. É que eu tava com a luz no cabelo no final do ano, né? Aí eu não, mas essa luz aí só. Mas tem um cajuzinho aqui, ó. Vou passar a fórmula pro Genta, que ele vai ficar lindo, assim. Nossa. Mas... Prossiga, Mike. Eu não sei da onde que eu parei, onde eu comecei. Eu fiquei pensando o que é necessário para Rodrigo Genta ficar lindo. Não, aí... Mas um comentário. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu esqueci que não é o Loucos ainda. Desculpa. Mas eu falava com... Aí eu e o Léo comentávamos lá ontem que esse Cruzeiro ele tem uma diferença que ele consegue manter mais a posse de bola do que o Cruzeiro do ano passado, só que ele tá conseguindo atacar com a mesma velocidade e com a mesma... um ataque mais direto mesmo, que lembra os melhores momentos do ano passado. Então eu acho que futuramente, com o Cruzeiro melhor fisicamente, depois da Copa, vai ser interessante, porque essa cadência, esse domínio da posse de bola que faltava no ano passado, eu vejo indícios que ele vai existir esse ano. E no jogo foi assim. No final, o Bragantino até termina com mais posse de bola, só que porque a partir dos minutos 22, 23 pra frente ali, eles ficaram mais com a bola, tentando fazer a pressão ali, o Cruzeiro pregou. Mas o Cruzeiro vinha com a posse de bola melhor e ainda assim não precisa de ter aquela lentidão, aquela demora toda pra construir a jogada, tentar achar alguém, aquela coisa. Controla o jogo com a bola no pé, quando o adversário dá o mínimo de espaço, dá um vacilo, é bola pra frente, é um jogo direto e o Cruzeiro conseguiu criar muitas chances assim. E o Arthur Jorge chegou a fazer isso no Botafogo também, né? No primeiro momento do trabalho era um Botafogo muito vertical. E à medida que chegam os jogadores ali, principalmente tem a chegada do Thiago Almada, é um Botafogo que em alguns momentos, assim, da reta meio final de temporada, tinha jogos que ele construía um jogo de mais posse, de trabalhar melhor essa bola. A diferença, acho que está nisso que o Mike falou. Quando o Arthur Jorge tem a posse da bola, ele circula ali, mas sempre na intenção de chegar o mais rápido possível ao gol do adversário, né, e tentar finalizar. No antigo trabalho, a gente tinha em alguns momentos uma posse assim, que em nenhum momento aparecia o famoso senso de urgência. Vamos ficar com a bola aqui, daqui a pouco a gente... Era quase que com hora marcada, assim. Não, no minuto 20 e 10 a gente finaliza no gol. Antes disso, fica tocando a bola entre os zagueiros aí. Inclusive deu pra ver assim um incômodo. Teve até um lance que o Arroio recebe a bola na direita, aí ele puxa pra dentro, ele tenta um drible e ele perde a bola. Cara, mas o Arthur Jorge colou de falar na orelha do Arroio. E o Matheus Pereira no campo também. Sim, e o Fagner. E os caras cobrando pra caramba entre si. Isso é importante, cara. Isso é muito importante. O jogador tem aqui. Não foi isso que a gente treinou.
Sabe, não O vem... Matheus ficou pedindo a bola depois. Sim, não falando vem que era ali. inventar uma jogada agora. E o Matheus Pereira, quando ele quer ser chato, ele sabe ser chato. Que ele ficou falando na cabeça do Arroio ali, cobrando. O Arroio até vira assim, É, as costas e- pra ele e ele continua falando. Sim, e é necessário esse tipo de coisa, esse entendimento. É um time, gente, é uma coletividade ali, a coisa tem que fluir, tem que funcionar e se ajudar. E a gente falava aí quando o pessoal tava até um pouquinho de brincadeira também, mas exaltando o Wallace por ter cobrado o Matheus Cunha, entre aspas, que a gente falou, isso não é cobrança. Sim. Ele ridicularizou um companheiro, não visando a melhora do cara, não foi uma crítica construtiva. Ele fechar a cota com o cara. Isso que o Matheus Pereira, que o Arthur Jorge, que o Fagner fazem com o Arroio, com o Neiser, várias vezes durante o jogo, isso sim é crítica construtiva, porque é um moleque novo, 19 anos, quer driblar, é driblador, gosta de E é gingar, o que às então- vezes tem que ser feito com o Lucas Silva, com o Sim. Gerson, com É, qualquer um que Claro, que claro. cometeu um erro, você tem que ter essa coisa. Eu vou lá, te ajudo, cubro seu boi, mas depois eu te vou lá e eu cobro. vou aqui, filhão. E essa é a cobrança que atenção. tem que ser exaltada, essa é a cobrança da união do grupo. Faz sentido, né? Sim, é a cobrança em prol da melhora do time.